Então, gente, bem-vindos, né, ao Quantum Biotalk. Antes de passar a palavra aqui para o Marcelo, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a apresentação. Então, primeiro, o Vanderlei vai fazer a apresentação e quem tiver dúvida pode ir mandando as mensagens no chat. E se for uma pergunta que seja necessária para a interpretação, eu vou parar a apresentação do Vanderlei e perguntar para ele, ele vai poder responder. E ao final da apresentação a gente também vai abrir um espaço para discussão e para fazer perguntas, então também podem anotar suas perguntas aí, que no final a gente tem uma conversa um pouco mais informal. Então, lembrando que o seminário está gravado, para quem quiser assistir depois, e agora o Marcelo vai contar um pouquinho de quem que é o Vanderlei. Gente, primeiro eu quero começar agradecendo a presença do professor Vanderlei, dizendo que é uma honra a gente ter ele aqui como primeiro palestrante desse ano do Quantum Biotalk, e que quando eu comecei a estudar a área de fotomedicina há cerca de 15 anos, ele já era um grande nome na área e a relevância do trabalho dele só aumentou, e a gente fica muito feliz em saber que transborda muito além do nosso país, e tê-lo como um desses grandes nomes da área de fotônica, fotomedicina, fotobiologia no mundo, sendo brasileiro, é uma grande honra. O professor Vanderlei, ele é físico, pesquisador, um professor na Universidade de São Paulo, também na Universidade Federal de São Carlos, ele tem como alma mater, e também no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde ele também fez o doutorado dele, recebeu vários prêmios ao longo da carreira, e inclusive a Ordem Nacional do Mérito Científico, é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que um currículo extremamente vasto, que daria para fazer uma palestra sobre o currículo dele, mas então acho que para a gente não ter mais delongas, vamos direto à fala do professor Vanderlei, que é isso que faz com que a gente tenha se logado aqui e esteja assistindo essa palestra, seja em tempo real, seja na gravação. Então, muito obrigado, professor Vanderlei. Mais uma vez, a palavra fica com você. Bom, eu é que agradeço, né? Acho uma iniciativa muito interessante a gente discutir como que os conceitos que a gente constrói na área das ciências quânticas, né? Que as ciências quânticas ela extrapola a física, né? Ela está em tudo. E como que isso realmente vem a alterar, principalmente as ciências da vida, né? Eu sou um físico atômico molecular, eu ainda trabalho em superfluidos, em relógio atômico, procuro ainda manter a minha tradição em estudar átomos e moléculas com alta precisão e os fenômenos quânticos realmente a nível macroscópico. Trabalho com condensados de Bose-Einstein, né, superfluidez, turbulência quântica. E já há muito tempo eu trabalho com a interação da luz para as ciências da vida, mas no sentido de vir com soluções para problemas que nós temos hoje em dia. Então é por isso que eu dei esse título aí, né? Quantum Biophotonics como solução para os desafios da saúde. Deixa eu dizer para vocês que, como físico, para mim tudo é quântico, né? A questão de tirar a quântica é quando as minhas observações não necessitam dos conceitos quânticos para serem relevantes. Mas a maioria das coisas que eu faço, a nível microscópico, só pode acontecer se os conceitos quânticos estiverem presentes e de forma marcante. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de alguns projetos que nós temos nessa área, mais voltado para a área de ciências da vida, mais voltado para o uso da luz, na alteração metabólica, na promoção de reações
inclusive troca de spin, que é uma coisa totalmente quântica, que acontece a nível biológico. Só que eu vou ser menos fundamental e mostrar mais as aplicações e os resultados que isso permite a gente atingir, tá certo? Mas não há dúvida que o conceito de átomos e moléculas, que é intrinsecamente quântico, porque quando a gente fala em quântico, o tamanho, a escala que nós estamos falando é importante, né? Isso está dentro dos princípios quânticos, porque nós estamos lidando com elétrons, nós estamos lidando com fótons, então a escala das coisas é importante. E dentro da escala atômico-molecular, nada é mais quântico do que esse sistema. Então, apesar de as ciências da vida não ter olhado muito essa parte no começo, hoje seria impossível a gente entender a biologia se não fosse o aspecto molecular. Tanto é que mudou de nome, ela chama biologia molecular. Tudo que chama molecular não pode desprezar de maneira alguma os efeitos quânticos. Então, um pouco de tudo que eu faço desculpa, tem a mecânica quântica embutida. Na verdade, eu queria falar, uma das coisas que eu vou me focar um pouco mais é o controle das infecções do trato respiratório, principalmente as resistentes ao antibiótico. Esse é um desafio. Esse é um desafio muito grande. E, como você vai ver, são conceitos quânticos, são técnicas utilizando esses conceitos que conseguem resolver hoje em dia. Muito bem. Mas deixa eu falar um pouquinho geral da minha turma, né? Nós temos um centro em São Carlos, é um centro de pesquisa em ótica e fotônica, e nós trabalhamos com a física atômica. É difícil quem trabalha com conceitos quânticos não estar envolvido um pouco na construção dos fundamentos. Então, nós temos um conjunto de laboratórios e vários pesquisadores relacionados, né, na parte de física atômica, inclusive relógio atômico, condensados de Bose, espalhamento de luz em sistemas frios e assim por diante. Aí nós temos os laboratórios de biofotônica e temos também a parte de nanoplasmônica, que também aí é uma parte quântica interessante. E, no segundo plano, nós fazemos difusão, porque nós somos o único grupo de física que tem um canal de TV dedicado à difusão, canal de TV na TV. E temos também canal do YouTube, claro, mas temos um canal de TV. E realizamos inovação. E temos um conjunto laboratório, eu tentei colocar aqui um conjunto grande, e você pode ver que tem lugar que tem um monte de gente sentada em cima de uma piruakombi, mas tem lugar que está todo mundo ao redor de um equipamento, mas tem lugar onde as pessoas estão tudo de branco, bem comportado. Esses certamente são laboratórios voltados para aplicações da ótica, né? E fenômenos quânticos na área da nas áreas da vida. Mas eu queria falar que nós, dentro do espírito dos conceitos básicos quânticos, nós trabalhamos com condensados de Bose e Einstein e com átomos frios, né, produzidos. Então, nós estamos falando em amostras atômicas a mais ou menos nanokelvin, onde a manifestação da mecânica quântica é macroscópica. Então, nós estamos lá fazendo a química de sistemas totalmente quânticos, nós estamos estudando a introdução de desordem nos sistemas quânticos. Então, isso nós fazemos como uma parte básica e temos diversos laboratórios, sempre com laser, procurando entender a matéria quântica de um modo geral, trabalhando com diferentes átomos, diferentes tipos de interação entre os átomos e assim por diante. E, obviamente, nós somos pioneiros no mundo na introdução da turbulência nos condensados de Bose e Einstein. E quando a gente fala em conceito quântico, a desordem ela não é amiga porque o mundo quântico é um mundo ordenado, é um mundo de coisas muito precisas, é um mundo de coisas, fases muito bem determinadas, amplitude das coisas muito bem determinadas, energias quantizadas. E quando a gente fala em desordem, mas acontece lá no mundo quântico.
Mas eu queria começar falando um pouquinho das aplicações. E, como eu falei, um dos desafios que eu considero muito importante são as infecções resistentes ao antibiótico, principalmente as do trato respiratório. E, obviamente, você pode botar lá um antibiótico, ele vai lá, o antibiótico também tem sua fase quântica, ele tem locais da molécula que localizam-se nas proximidades dos micro-organismos, das bactérias principalmente, eles se ligam e ele consegue, então, inativar a bactéria através de ligações químicas, que ninguém pode falar em ligação química se não for a nível quântico. E as bactérias resistentes, elas constituem um problema muito sério, né? Hoje, porque a maioria das pessoas que morreram no hospital, quando pegaram Covid, morreram de pneumonia. E morreram porque a infecção não respondeu ao antibiótico, porque, obviamente, elas estão resistentes. E o que se pensa, o que se sabe hoje, é que é previsto que nós vamos gastar em torno de 4% da economia mundial para combater as bactérias resistentes. E se você acha que bactéria é problema de biólogo só, está enganado. Hoje as bactérias é mais problema dos físicos, que entendem estrutura de membrana, entendem como destruir determinadas estruturas moleculares das bactérias, mais do que a própria biologia. A ideia que eu só estou... a gente às vezes começa uma palestra dizendo já a conclusão, que é para você entender, né? Se você gosta, continua, se não gosta, vai tomando um café disfarçando. Então, aqui é o seguinte, a ideia nossa é colocar uma molécula, imagine uma pessoa que tem pneumonia, a ideia é pegar uma molécula que, na sua estrutura, ela, de alguma maneira, tem afinidade pelas colônias bacterianas, então a pessoa inala essa molécula, ela vai para as placas bacterianas, aí eu ilumino o corpo por fora, a luz penetra o suficiente, ativa essa molécula, e por um princípio, que é o princípio que eu mais trabalho, que é o fotodinâmico, nós transformamos essa molécula, essa energia depositada nas moléculas, em radicais livres, principalmente espécies de oxigênio, que vão destruindo por completo as bactérias, e aí você trata, então, a pneumonia. Isso é o que nós queremos fazer. E para fazer isso, nós vamos lá no laboratório e vamos fazer um monte de experimentos, e é isso que eu vou mostrar para vocês, os experimentos que a gente faz. Nós temos um conjunto de experimentos, nós trabalhamos essencialmente com ação fotodinâmica, mas trabalhamos também com outras técnicas, como é o caso de ultravioleta, etc, etc. Mas a ação fotodinâmica, para a gente, é o carro-chefe. E eu vou explicar o que é a ação fotodinâmica, né? É para você entender aonde entra a quântica nessas coisas todas. Tá certo? E os nossos laboratórios, eles vão desde experimentos em célula, e, aliás, eu costumo dizer que o que nós estamos fazendo é física atômica molecular do interior da célula, ou nas proximidades, tá certo? Então, nós vamos desde células, passando por modelos experimentais, até chegar a modelos clínicos. Muito bem. Então, aqui tem os problemas que a Unesco hoje considera desafiadores. A ONU, de um modo geral, e também o WHO, né? O World Health Organization. Eles acham que as bactérias resistentes ao antibiótico é um problema, e é um problema sem solução, porque as empresas já declararam que não tem como produzir uma nova geração de antibiótico nos próximos 20 anos. E nós prevemos que, na próxima década, nós vamos ter aí pelo menos 11 milhões de pessoas com fatalidade devido às infecções que não respondem ao antibiótico. Você imagine as infecções de garganta quando elas não respondem ao antibiótico. Vai ser o caos, né? Todo mundo tem uma todo ano. Então, nós estamos com um problema enorme aí. O câncer, porque o câncer ainda nós não temos solução, e as soluções que temos, elas são proibitivas para 90% da sociedade.
Então, nós temos aí ainda a causa-morte dos brasileiros aumentando, no caso do câncer, de forma acima da linearidade. Desculpe que o dado que eu tenho aí é um dado que eu tiro lá da plataforma do governo. Eu sei que eles têm já um censo melhor, eles já têm dados de 2016, mas não mudou muito, né? A gente já consegue morrer menos de determinadas coisas, mas, bom, morria menos de infecção, isso antes de ter aí a Covid e antes de ter aí as bactérias resistentes, né? Estão crescendo rapidamente. E temos também as doenças crônicas. As doenças crônicas, e algumas delas que a gente nem sabe a causa, mas nós não temos solução para elas. Nós não temos solução para artrose, artrite, nós não temos solução para o Parkinson, nós não temos solução para diabetes, nós não temos solução para a fibromialgia, que são doenças cujos efeitos colaterais acabam sendo dramáticos, e a ciência precisa dar uma focalizada nisso. E também eles colocam que o food security, que é aquele problema das doenças transmitidas por alimento, também é um problema sério, porque a produção tem que ter aumentada e o controle de qualidade dos alimentos às vezes diminui, ou então não há o controle adequado para descarte. Então, você acaba tendo um problema. Quais são os princípios que a gente usa? Bom, eu vou falar primeiro do princípio mais importante, que é a ação fotodinâmica, e aqui você vai entender aonde entra todas as características quânticas da coisa. Imagine que eu tenho uma molécula, eu excito com luz. Todo mundo sabe que quando eu excito uma molécula, o que acontece? A energia fica depositada onde? Fica depositada na configuração de carga. Fica depositada mudando os estados quânticos. É lá que fica a energia. E, dependendo de como essa energia fica, ela pode ser conveniente, assim que essa molécula encontra uma molécula de oxigênio, que também vocês devem se lembrar desde o colegial, que a molécula de oxigênio são dois átomos que compartilham elétron e que têm spin os elétrons que elas compartilham. E o estado de spin pode ser o chamado estado singleto ou tripleto. Quando o oxigênio está no estado tripleto de spin, veja bem a sutileza, hein? É o spin do elétron, sabe? Aquele que o professor falava que não servia para nada, a não ser encher o saco daqueles quadrinhos que a gente preenche. Aqui ele é a distância entre a vida e a morte. Porque o oxigênio tripleto, que é quando o spin do elétron está emparelhado, ele é a espécie oxigênio que consegue participar da cadeia respiratória. Quando você inverte o spin do elétron, ele vira o oxigênio singleto. Ele não participa da cadeia e ele tem mais de 100 quilocalorias de energia por mol de átomos, de moléculas aí no caso. Então, ele é assim, ele oxida mais que fogo. Então, aonde ele se encontra, ele oxida. Inclusive, se você tiver uma grande capacidade de converter oxigênio tripleto em singleto, você morre rápido. Ou envelhece mais rápido. Muito bem. Então, se a gente tiver a habilidade de inverter o spin do oxigênio lá no interior de uma célula que eu quero destruir, eu oxido aquela célula. Se estiver na vizinhança de um micro-organismo, eu mato o micro-organismo, porque ninguém resiste à oxidação. Por isso que o fogo, na presença de oxigênio, é uma boa maneira de destruir tudo, né? Voltar cinzas, voltar ao átomo de carbono como começou. Muito bem. E aqui o que a gente faz? Aí tem um diagrama para você ver o que acontece. O diagrama mostra que eu excito estados quânticos dessa molécula, não é qualquer molécula. Tem que ser moléculas muito bem estruturadas, que nós chamamos de moléculas fotossensibilizantes. Porque quando interage com a luz, ela adquire uma grande seção de choque, de troca de energia. Bom, tem lá processos de decaimento intermolecular, mas isso não é o grande problema. O grande problema, ou a grande solução, é que quando essa molécula excitada encontra uma molécula de oxigênio,
no estado tripleto, no estado bom, no estado da vida, ela tem uma seção de choque para transmitir essa energia grande e converter aquela molécula de oxigênio em oxigênio singleto, que é o mortífero. E aí tudo começa a ser destruído lá dentro, ou através da produção de radicais reativos de oxigênio, ou através da necrose oxidativa. De qualquer maneira, ela destrói aonde está. Tá certo? Esse é o princípio que eu uso. Então, a gente tem que visualizar quando está fazendo e nós estamos percorrendo esse caminho lá dentro. Obviamente, nós também usamos ultravioleta, porque o ultravioleta, a nível de molécula, ele é capaz de quebrar aquelas bases sulfuradas, né, que tem enxofre do DNA, portanto, você é capaz de inativar determinadas espécies. Por isso que o ultravioleta é muito bom para o vírus. O vírus nada mais é do que um envoltório proteico com carga genética. Se eu destruir a carga genética, ele acabou, ele é inativar, ele não sabe fazer mais nada. E também, o que é interessante é que a luz, a nível molecular quântico, ela é capaz de mudar a distribuição de carga das moléculas. E distribuindo a distribuição de carga de biomoléculas, ela é capaz de mudar a reatividade. Então, com luz, hoje, você é capaz de mudar rotas metabólicas. Você é capaz de fazer coisas aceleradas, ou você é capaz de fazer coisas que não aconteceriam se não estivesse iluminando. Mesmo células de mamíferos, que normalmente, a gente sabe, não fazem fotossíntese. Muito bem. Eu também uso um pouco de ultrassom. Eu não vou falar muito dele, porque o ultrassom é assim, você tem que ver o ultrassom como ondas de densidade. Se essas ondas de densidade são muito altas densidades, significa altas pressões, dali pode sair luz. A energia de colisão das moléculas é capaz de emitir luz. Essa é a chamada sonoluminescência, que é capaz de excitar outras coisas lá dentro. Ou simplesmente produzir as reações que eu estava mostrando para vocês sem luz, só com a colisão entre moléculas. Então, esses elementos físicos, tanto luz quanto ondas acústicas, são importantes para as coisas que a gente vai mostrar. E o que eu faço com tudo isso? Bom, primeiro projeto nosso, que já tem décadas e que agora está realmente se transformando numa realidade boa, o mundo já faz fototerapia dinâmica de câncer, mas nós levamos para o Brasil e aperfeiçoamos. Tanto é que o nosso grupo é considerado um dos grupos que mais investe em novas tecnologias para o câncer de pele. Você pode pensar que o câncer de pele é um câncer desimportante. Bom, ele seria desimportante se apenas alguns milhares de brasileiros tivessem por ano. Mas, infelizmente, nós temos centenas de brasileiros tendo câncer de pele por ano. E como que você trata isso? Cirurgia. E dá para fazer a cirurgia? Bom, dá. Da maneira que a gente vê pessoas esperando os 3 anos para fazer uma cirurgia de um tumor de pele. Então, a realidade é um pouco diferente. Só que tem outras lesões de pele que não dá para fazer cirurgia. Ou tem lesões de pele que, se for feita a cirurgia, deixam sequelas extremamente importantes. Aí eu mostrei alguns casos que você está vendo aí. Então, imagine onde você faz essa molécula chegar agora às células tumorais. Você pode fazer via sistêmica, ou você pode fazer via aplicação de um creme, que é o chamado via tópica. Ou, mais recentemente, introduzido pelo nosso grupo, através de microagulhas que são enfiadas são apertadas como se fosse um band-aid. Você coloca essa microagulha na lesão tumoral de pele. Essa microagulha, ela vai lá, entra na lesão, quase 1 milímetro de comprimento, mas ela é micro em tamanho, em diâmetro, e aí ela dissolve dentro do tecido tumoral, deixando lá as moléculas. Em seguida, você ilumina e a fotorreação acontece e você limpa aquele tumor. Então, você vê casos aí, como que a gente está mostrando na tela, onde você consegue eliminar os tumores pela ação fotodinâmica. Quanto tempo demora essa aplicação? Algumas horas. Tem o ato cirúrgico? Não. Tem efeito colateral? Não. É mais barato que cirurgia? É.
Então, você vê, né? Ela é uma solução extremamente adequada. Quem diria? Eu me lembro uma vez que eu cheguei no meu doutorado e uma pessoa, que eu não vou falar o nome, falou para mim, bom, tá aí outro cientista que só se preocupa com o pulo do elétron. O pulo do elétron é a conversão do spin. Então, o pulo do elétron é que faz você tratar hoje um tumor da forma adequada, utilizando esses conceitos, né? Então, isso é muito importante. Nós, hoje, com a técnica de terapia fotodinâmica para o câncer de pele, conseguimos já chegar a praticamente 95% de eliminação dos tumores com uma única aplicação. Temos muitos locais no Brasil realizando a terapia, tanto é que está sendo adotado, já aprovado pela Anvisa, e nós estamos também em várias localidades, porque nós desenvolvemos desde o instrumento até o medicamento. Então, o Brasil tem hoje uma empresa, que é a M-Pharma, tinha a PDT Pharma, que por alguma razão se desfez, e outras empresas formadas, a M-Pharma, se disponibiliza a fabricar essas moléculas, que são fotossensibilizantes, que são capazes de tratar tanto tumores como os micro-organismos, como eu vou falar para vocês. Nós temos agora o target de chegar em 97%. 97% de eliminação tumoral a médio e longo prazo é equivalente às melhores cirurgias do ramo. E estamos aí no SUS, inclusive o SUS vai ter uma consulta pública sobre aprovar essa técnica no SUS, e eu pediria que todo mundo que acha que é uma boa técnica que se manifeste no site, né, do Conitec, porque vai ser importante, né? Porque lá eles dizem assim, não, já temos cirurgia, para que introduzir a terapia fotodinâmica no SUS? Só que vai ser muito mais fácil tratar as pessoas e treinar os profissionais da saúde para realizarem esses procedimentos. Aí está tratando, inclusive agora nós desenvolvemos equipamentos que a pessoa começa o tratamento no hospital e vai para casa, termina o tratamento no caminho em casa. E ela é toda guiada por fluorescência. Fluorescência também é um fenômeno quântico. Você dá a luz e o sistema demora um tempinho, devolve a luz ou decai de acordo com o tempo, que está relacionado com o princípio da incerteza de Heisenberg. E olhando a fluorescência da onde você está tratando, você tem informação se aquilo está sendo bem tratado ou não. Bom, eu como sou físico, né, cientista, adoro mostrar as publicações, mas não estou querendo impressionar ninguém aqui, não. Mas dizer que não se trata aqui de fazer trabalhos, principalmente muitos daqui são trabalhos clínicos, demonstrando de fato que esses princípios podem sim competir com as melhores técnicas cirúrgicas aí do país. E também não somos o único grupo fazendo terapia fotodinâmica. Muitos grupos fazem em muitos lugares, mas para nós no Brasil isso aqui tem um gosto especial, porque nós temos muitos novos casos de câncer de pele. Equivalentemente ao câncer de pele, nós desenvolvemos, esse sim, nós somos pioneiros, o tratamento do câncer de colo de útero, com o mesmo princípio. Imagine, coloca uma pomada, aí você espera algumas horas, tem um equipamento que foi desenvolvido, que já é aprovado pela Anvisa também, num procedimento praticamente ambulatorial, vai lá, excita essas moléculas excitadas vão promover as reações oxidativas, que eu falei para vocês, eliminando, assim, as lesões lá do colo de útero. Agora, essa técnica também é muito boa para o HPV, não HIV, HPV, que é um papilomavírus, que é uma lesão viral pré-cancerígena e que afeta, se não me engano, 27% das mulheres brasileiras e homens, né? Essas lesões levam, de fato, à tumoração que acabam comprometendo. Nós estamos hoje com um programa, inclusive, de HPV para tratamento da cavidade oral e orofaringe, porque a incidência de HPV oral aumentou muito no Brasil. Os trabalhos que a gente realizou nos legitimou para ser convidado aí pela
pelo pessoal do NIH, nos Estados Unidos, para a gente participar da chamada Global Health, do programa, e nós estamos em 2 países da África e agora estamos instalando em alguns países aí da América do Sul. Estamos junto com o MD Anderson, que é um grande centro de câncer dos Estados Unidos, tentando tornar essas tecnologias disponíveis. Essas tecnologias, elas, embora elas são sofisticadas, entre aspas, na sua concepção, elas são muito fáceis de serem aplicadas. Então, elas podem ser uma solução para diminuir o gap entre os países, né, com relação à disponibilidade de tratamento. Então, na África, isso pode vir a ser uma coisa muito importante, porque tem muito pouco para se oferecer para o grande número de mulheres que estão afetadas com HPV e também com lesões de colo de útero. Esse trabalho nosso aí rendeu vários prêmios e estou mostrando isso porque é uma equipe grande que trabalha, né? E agora estamos trabalhando aí no condiloma oral, porque o número de tumores de orofaringe em jovens aumentou muito, porque as lesões de HPV oral aumentaram muito. E se a gente for capaz de tratar essas lesões, nós vamos diminuir a chance de se evoluir para tumoração. E mais recentemente, estamos aí utilizando um ultrassom como um pré, porque as lesões de HPV são verrugas, né, muito grandes, e nós queremos facilitar a deposição das moléculas nessas verrugas. Então, nós fizemos aí um bisturi ultrassônico dedicado a isso, e aí está o médico aprendendo. Né? Você imagina, você bota o médico numa bancada eletrônica, né? Ele fica meio piradinho, né? Ele fica vendo aqueles sinais no osciloscópio, ele fala, mas isso aqui é o sinal do coração. Então. Mas, na verdade, é para ele entender que ele está usando uma tecnologia. E aí tem um médico que trabalha com a gente, realizando um novo procedimento para o tratamento do HPV, utilizando isso. Mas, como eu disse para vocês, as bactérias resistentes um dos focos, é um problema seríssimo, e a humanidade não sabe bem como lidar com o problema. Então, aí as técnicas fotodinâmicas o desenvolvimento da resistência está aumentando. Dia a dia, as bactérias estão precisando mais e mais antibiótico para ficarem inativadas. E o que acontece? Já chegou no limite, você não pode dar mais antibiótico para a pessoa, você mata a pessoa envenenada. Tá certo? Se você tomar 1 quilo de antibiótico, você mata qualquer bicho, mas mata o hospedeiro também. Então, você não pode fazer isso. Você tem que trabalhar nas doses mínimas, né? E aí as bactérias não respondem mais a isso. E as bactérias, elas estão desenvolvendo resistência, principalmente porque elas mutam, então elas aprendem, né, por mutações, ou adquirem, eu diria mais do que aprendem, elas adquirem a possibilidade de não acomodar o antibiótico na sua estrutura, portanto, elas repelem o antibiótico. É assim que elas desenvolvem resistência bacteriana e tem todo um processo aí de reconhecimento de local atômico molecular para as moléculas de antibiótico. Ou então, também há um problema genético aí associado ao antibiótico. E o que está acontecendo hoje em dia é que se você botar uma molécula resistente ao antibiótico, as moléculas, como o ser humano, adoram trocar material genético, né? Todo mundo acha que elas são assexuadas, mas elas trocam material genético. E trocando material genético, elas transmitem a resistência bacteriana. Então, o que está acontecendo é que as bactérias, mesmo que não mutam, elas recebem material genético das bactérias resistentes ao antibiótico e tornam-se resistentes ao antibiótico também. Muito bem. E o que nós vamos fazer? Além de chorar, nós vamos tentar fazer fotodinâmica em tudo isso. E todas essas doenças que estão aí nesse diagrama ao lado têm sido tratados com ação fotodinâmica com grande sucesso. E nós temos tido
participação em muitas delas, mas nada é mais importante do que o trato respiratório, e a razão disso é que as infecções, as pneumonias resistentes a antibióticos estão crescendo, tá certo? E crescendo muito. Tanto é que todo mundo conhece alguém que foi para o hospital e aí precisou ir para a UTI e morreu de pneumonia. A pneumonia ele não tinha, ele adquiriu lá. É isso que está acontecendo. Então, nós temos que desinfectar todo o trato respiratório, começando pelo início, pela boca e nariz, chegando aos pulmões. E, para isso, essa técnica é muito boa. E a gente tem desenvolvido moléculas, e possivelmente a gente gosta de moléculas naturais, como são os curcuminoides, que são moléculas naturais que, absorvendo a luz, elas são capazes de gerar aí as espécies reativas e eliminar os micro-organismos. Esse gráfico que você está vendo aqui, ó, é uma descontaminação da boca. Anteriormente, você tem uma certa quantidade de micro-organismos na boca. Quando você dá um bochecho com fotossensibilizante e ilumina, imediatamente cai, depois vai recuperar, obviamente, porque você continua trocando fluidos, você continua adquirindo os micro-organismos. Certo? Mas, saindo da boca, nós vamos para a garganta. As infecções de garganta são hoje o principal foco de uso de antibiótico. E o uso abusivo de antibiótico. Tem criança que toma de 4 a 5 doses de antibiótico por ano. Quando não toma mais, hein? Tá certo? E esse uso abusivo, obviamente, vai fazendo a seleção das bactérias resistentes e prolifera as bactérias resistentes. O problema todo é que já tem infecções de garganta que não estão respondendo aos antibióticos atuais. Então, nós temos que tratar as infecções de garganta, porque elas podem virar infecções generalizadas e matar a criança. E o que a gente fez? Bom, desenvolveu aí uma molécula que pode aparecer em várias formas. Ou ela é uma pastilha, ou ela é um pirulito, ou ela é uma colherzinha de xarope, e você dá para o paciente, e uma vez que ele ingere isso, isso vai aderindo às placas bacterianas, e depois você entra com um aparelho, aliás, tem um estojo completo já produzido, que você ilumina e pode ver depois o efeito que tem, porque por fluorescência óptica você pode localizar os pontos de infecção. E o que acontece nesse caso? Bom, acontece que publica-se um monte de trabalho, mas em mais de 90% dos casos, tanto de adultos quanto crianças, dos trabalhos realizados, nós eliminamos a infecção, sem o uso de antibiótico. Tá certo? Então, essa pode ser uma solução muito boa. E eu acho que é tão boa que o pessoal de Angola, que está sofrendo da ausência de antibiótico, quer adotar essa técnica como uma primeiro approach aí para as infecções de garganta das crianças lá daquele país. Muito bem. Tudo isso você vê, né? Advém aí dos efeitos quânticos que são acompanhados quando luz interage com átomos e moléculas. Aqui tem outro problema, que é o problema que nós ficamos todo mundo familiarizado com ele, que é o problema das infecções dos pacientes entubados. Quando você é entubado, você enfia um tubo na traqueia. Ele é um objeto estranho, como tudo é sujo na sua boca, na traqueia, tudo isso, vai acumulando e criando biofilme, criando colônias bacterianas que depois podem despregar e migrar para o pulmão. Aí a pneumonia adquirida na respiração mecânica. E esse é um problema sério, porque como nós estamos lidando com hospital, estamos lidando com bactéria resistente, pneumonia resistente ao antibiótico, e o paciente entubado tem uma grande chance de desenvolver infecção, tanto é que o paciente que é entubado, ele já toma antibiótico antes de começar a intubação, que é para evitar essas infecções. Tá certo? E as bactérias, elas desenvolvem nas paredes do tubo e depois migram para os pulmões, desenvolvendo a pneumonia.
que nós fizemos, novamente vem a quântica. Vamos prender moléculas aí nesse tubo que sejam fáceis de ser excitadas pela luz e que, uma vez excitada, não deixem formar o acúmulo de colônias bacterianas nesse tubo. A molécula que nós utilizamos são os fotossensibilizadores da área dos curcuminoides, e o que acontece é que a gente coloca um tubo, uma fibra óptica junto com o tubo, funcionalizado, colocou moléculas ali, e com isso você inibe por completo a formação das colônias bacterianas, ou inibe razoavelmente bem, evitando a evolução de infecção para os pacientes entubados. Então, você vê, no futuro, a minha grande esperança é que quando uma pessoa é entubada, ela vai receber uma fibra óptica junto, dentro do tubo de intubação. Essa fibra óptica vai iluminar o tubo de dentro para fora e vai evitar a formação de colônias bacterianas, vai formar a procriação e vai inibir o processo de infecção introduzido pelo tubo endotraqueal. Bom, tudo isso nós estamos descendo, né? Saímos do nariz, boca, passamos pela garganta, passamos agora pelo tubo e chegamos finalmente no pulmão. Chegando no pulmão, eu falei para vocês que aqui a gente quer desenvolver a molécula, estamos desenvolvendo, que você respira ela e aí ilumina por fora. Iluminando por fora, você é capaz de excitar a molécula, porque com o infravermelho ele penetra relativamente bem na caixa torácica, chegando a essas moléculas que estão no pulmão, tratando a pneumonia. Experimentos com ratos, utilizando modelos aí de enfiar as bactérias e o tratamento, funcionam muito bem. E, em alguns casos onde a bactéria não é tão forte, a gente viu que conseguia eliminar por completo a pneumonia. Partimos, então, para outros experimentos. Fomos lá analisar a distribuição de fotossensibilizador no pulmão, tudo isso tudo com modelo em rato. Segurança, né? Você não pode danificar, não pode danificar nenhum órgão, está iluminando por fora, você quer matar as bactérias, não quer matar os outros órgãos que você está iluminando. Felizmente, dependendo da molécula, essa é uma indocianina que fica localizada lá nos micro-organismos durante um tempo relativamente bom, que a gente chama de janela temporal para o tratamento, e nenhum órgão é afetado, nem o próprio tecido do pulmão é afetado pelo tratamento. E, obviamente, nós queremos chegar no ser humano, mas antes de chegar no ser humano, nós vamos para os porcos, nossos, vamos dizer, animais mais próximos. E, ao realizar, então, nós vamos lá e estudamos o porco, porque ele tem uma estrutura torácica que é parecida. Aí a gente vê que, semeando micro-organismo dentro do porco, nós somos capazes de eliminar relativamente bem pela iluminação extracorpórea. Aí você está vendo uma foto do interior de uma caixa torácica do porco, quando você ilumina com infravermelho por fora. Né? A quantidade de radiação que passa é enorme. Nós somos loucos para fazer modelo, para fazer teste, então tudo isso está feito. Aí vamos lá, aplicamos física para ver como que a luz se distribui, tudo isso. Vamos fazer os experimentos. Descobrimos que, quando fazemos o experimento da forma controlada, nós não estamos matando o que queríamos, porque nós havíamos esquecido do surfactante, que é aquele detergente que todos nós temos no pulmão, e eles estão aprisionando as moléculas. Estão aprisionando as moléculas de fotossensibilizador, portanto, elas não chegam a colônias bacterianas. É isso que nós estamos resolvendo, tentando resolver agora, é resolver o problema de desligamento das moléculas com relação ao surfactante, para que elas cheguem às colônias bacterianas e a gente consiga realmente inibir, desativar por completo os micro-organismos. Simulação de dinâmica molecular é feita, simulando esse surfactante, essas moléculas que estão presas à mucosa do pulmão, para ver o quanto que elas atraem ou não o surfactante. Você vê, então, vai fazer física pura aqui, para tentar entender, mas nós conseguimos entender muito bem, eu estou indo um pouco rápido.
usa também aí filmes de técnicas de Langmuir-Blood para simular essas membranas, para ver o quanto que as moléculas de fotossensibilizantes são aprisionadas pelas moléculas do surfactante. E uma vez que a gente entendeu que o surfactante realmente aprisiona os fotossensibilizadores, nós estamos partindo para a solução, e a solução também vem do mundo quântico, vem do nanoencapsulamento na forma de lipossomas, ou vem na forma de uso de outras moléculas capazes de viabilizar a mobilidade dos fotossensibilizadores dentro do pulmão para que eles cheguem às colônias bacterianas e nós realizamos os tratamentos. E aí vários trabalhos publicados mostrando os efeitos que a gente pode ter. E aí, finalmente, mais recentemente, nós descobrimos uma forma de envelhecer o surfactante e realizar esse tratamento. Bom, então nós estamos próximos de chegar, eu acredito, na solução do tratamento da pneumonia resistente aos antibióticos com técnicas fotodinâmicas através da inalação e iluminação extracorpórea. Mas nós também usamos técnicas parecidas para limpar órgãos para transplante, porque todo doador tem algum tipo de doença, ou sofreu um acidente, mas às vezes nem se sabia, ele tem hepatite. Então nós estamos perdendo muito órgãos e estamos perdendo muito pessoas que precisam dos órgãos para transplante. Então, para fazer isso, nós estamos, de alguma maneira, descontaminando os órgãos para transplante. E tudo isso é importante, mas nós partimos também para um outro processo. Será que a gente consegue quebrar a resistência das bactérias ao antibiótico? Não destruí-las, mas quebrar a resistência. E é incrível que a ação fotooxidativa também permite quebrar a resistência bacteriana. Eu acho que esse plot aqui da Jennifer, que é aluna da Kate, né, no nosso laboratório, ela mostra muito bem o que está acontecendo. Aqui, esse MC é a concentração de antibiótico que você precisa para matar a bactéria. Esse breakpoint, que é essa linha azul, é onde você considera o antibiótico e a bactéria não resistente àquele antibiótico. Então, se a gente começar com bactérias resistentes e for causando um pouquinho de fotooxidação, elas vão diminuindo a quantidade de antibiótico que precisa e perdem a resistência. Aí o antibiótico que não funcionava antes passa a funcionar agora. Então, é outro approach. E para fazer isso, nós temos que, obviamente, entender todos os processos moleculares que estão acontecendo nesse processo de fotooxidação. São vários trabalhos aí publicados e eu acho que também nós estamos próximos a combinar essa ação fotodinâmica com infecções resistentes ao antibiótico para que a gente possa, de alguma maneira, tornar o antibiótico de novo ativo para aquelas infecções. Bom, eu vejo aqui que o meu tempo já está praticamente quase concluído, dentro do que eu falei que eu iria falar, mas eu só queria mostrar rapidamente que só com luz também nós podemos interagir com, né? Nós não somos transparentes à luz e muitas vezes a luz que chega no interior ela é capaz de ser absorvida por locais adequados e promover reações químicas. Não é só calor que é gerado quando a luz é absorvida pelas células, pelo tecido biológico. Às vezes a gente gera também fotorreações importantes, como é o caso de estimular a formação de vasos, né? Ou também inibir a liberação de certas toxinas e assim por diante. E, portanto, nós temos usado técnicas ópticas acompanhada de alguma coisa para o tratamento de doenças. Não que a gente cure o Parkinson, mas nós podemos diminuir consideravelmente os efeitos do Parkinson, combinando aí pressão negativa com fotoestímulo, dando conforto e reequilibrando um pouquinho a conexão do sistema nervoso com o sistema muscular, e isso tem sido muito bom. Também a fibromialgia é uma doença reumática, não inflamatória, de etiologia desconhecida,
e que eles acham que vai ser a doença do século. Todo mundo conhece alguém que tem essa intolerância ou ampliação da dor por pequenas causas, e nós desenvolvemos um aparelho que aqui combina ondas de ultrassom com a fotobioestimulação. Tem todas as rotas de ação disso aí, eu não vou entrar em detalhes, mas o resultado é que tudo isso em conjunto tem permitido reverter casos de dores crônicas, como é o caso da fibromialgia, de forma acentuada. Então, você imagine uma técnica não invasiva como essa, que em 77% dos casos tratados melhora o índice, né, a eficácia. Existem aí índices internacionais que são avaliados, e você consegue melhorar consideravelmente o estado do paciente fibromiálgico. E aí tem, né, sempre trabalhos publicados em todo lugar, e também estamos atuando agora na doença crônica da artrose. Bem, a gente faz isso no nosso grupo. Nós somos uma unidade em Embrapi, então nós temos forte parceria com empresas que acabam abraçando essas causas e desenvolvendo, no final das nossas pesquisas, equipamentos que ficam disponíveis para a sociedade de um modo geral, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, você vê, né? Utilizando esses conceitos quânticos, utilizando conceitos que a gente achava que eram coisas que só pertenciam à academia, hoje já estão chegando de forma marcante no mercado da saúde, já estão aí chegando para resolver o problema. Existe muito da biologia que nós não entendemos. Nós não entendemos ainda os efeitos de coerência. Pode ser que alguns dos processos de transferência de energia, a coerência seja importante, mas nós não conseguimos medir isso ainda com precisão adequada. Pode ser que em muitos processos haja interferência quântica, porque o bom da quântica é que tem coisas que você não consegue fazer com a clássica, né? Inibição de determinados processos pode advir de interferências destrutivas causado pela mecânica quântica a nível biológico, só que nós não conhecemos. Eu acho que a aplicação da quântica a nível biológico é uma fronteira aberta. É uma fronteira aberta onde nós já temos aplicações que nós não entendemos completamente, mas estão resolvendo muitos problemas. Medicamentos, o desenho de medicamentos, a otimização de medicamentos passa por um entendimento quântico da onde você quer fazer aquela molécula chegar. Tudo que envolve estrutura, tudo que envolve transferência de carga, tudo que envolve ligação, tudo que envolve excitação, pode sim ter grande influência dos fenômenos quânticos. Aliás, tem. Nós só não sabemos como medir e como otimizar esses efeitos. Mas o que nós já sabemos é suficiente para acreditar que, olhando o sistema vivo, também do ponto de vista dos conceitos quânticos, a gente pode realmente fazer uma grande diferença. Pessoal, eu falei 1 hora e um pouquinho, né? E então eu tenho a impressão que eu tenho que parar por aqui para dar chance de vocês falarem um pouco e fazerem as perguntas adequadas. Eu dei uma visão geral, não cobri todos os projetos que nós temos, e acredite em mim, a humanidade está enfrentando um problema. Se quem achou que a Covid era o grande problema que a gente enfrentou nesse século, está muito enganado. Tá certo? As bactérias resistentes ao antibiótico e o problema das lesões que levam ao câncer vão ser problemas consideráveis até na nossa juventude. Quando eu era jovem, você não tinha ninguém com menos de 40, 50 anos que tinha sido acometido com câncer de orofaringe. Hoje nós temos colegas com 21 anos com câncer de orofaringe. Então, você vê, nós estamos vivendo um momento diferente. Os nossos conceitos técnicos científicos têm que realmente ser colocados, enfileirados, em prol da ciência da vida. E para isso nós temos muita ciência básica para fazer.
tá certo? Eu não mostrei os experimentos que o meu time faz, o nosso time, né? Em aspectos básicos de tudo que eu falei, mas, obviamente, tem que ter todo aí um batalhão trabalhando em aspectos básicos de transferência de energia, de excitação, de colisão, de quenching, de bleaching, para a gente poder chegar às aplicações. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir. Obviamente, eu poderia ter pego um dos problemas de transferência de energia e trabalhado, mas eu acho que é bom você saber aonde os nossos estudos chegam. Tá certo? Foi por isso que eu quis mostrar aí o elenco das aplicações. Excelente. Bom, parei a fazer o share das telas e agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar disposto a responder. Maravilha. Professor, primeiro, muito obrigado pela apresentação, foi realmente excelente, inspirador, e que eu realmente acho que é algo que interessa não apenas para físicos, médicos, para cientistas, mas para a população em geral. Fico muito feliz em saber da iniciativa para levar terapia fotodinâmica para o SUS, e aqui, como eu disse antes, né, estou aqui em São Carlos e a cidade respira muito ciência, e já algumas pessoas já falaram dessa iniciativa, que é muito importante. Eu tenho certeza que essa primeira aproximação que a gente está tendo aqui com o IDOR, que primeira de muitas, eu realmente acho que a gente pode conversar e ver o que é que pode ser feito para auxiliar, para ajudar. Eu acho que quanto mais forças juntos, melhor. E também, antes de... Queria convidar quem está assistindo aqui ao vivo para fazer perguntas. Eu acho que as perguntas são a parte que realmente acaba sendo o diferencial, né, justamente desses seminários. E eu acho que para abrir as perguntas, eu queria ouvir um pouco de você, de todas essas aplicações que a gente viu aqui de terapia fotodinâmica, qual aqui, e principalmente no terapia fotodinâmica no combate a infecções, por onde que pretende iniciar no SUS, né? Qual a primeira das aplicações que você acredita que é o carro-chefe, que movimenta, que chama a atenção, para depois trazer? Eu acho que o tratamento das faringotonsilites, né? Do ponto de vista de infecção, se bem que nós estamos entrando no SUS para o tratamento do câncer de pele não melanoma. Mas eu acho que as infecções de garganta é aí que nós estamos trabalhando agora. Nós estamos com um grupo de 800 pacientes sendo tratados aí em São Carlos de infecções de garganta, para realmente criar o banco de dados necessário para poder conversar com o governo sobre a possível utilização dessas técnicas. O restante já está relativamente bem desenvolvido. Claro que a gente, quando faz pesquisa clínica, sempre aprende um monte de coisa, né? Excelente, excelente. Aqui tem uma pergunta no site, eu não sei se... Bom, eu vou liberar aqui para o Emanuel, que ele tem uma pergunta. Tá. Vou liberar o microfone dele. Pronto, acho que agora você pode desmutar e falar aí, Emanuel. Ele trabalha com efluentes, com a parte biológica, e com isso gostaria de saber um pouco, tem possibilidade de tal cor ou frequência ser aplicada, pode acelerar o anabolismo ou catabolismo, por exemplo. Claro, tudo é possível. Nós estamos também preocupados numa parte ambiental, nós estamos preocupados aí com destruição de contaminantes, quer dizer, não é o que você pergunta exatamente, mas nós estamos preocupados. Tudo é possível. Eu não saberia responder, mas a luz... Opa! Oi, a luz... Oi, pode falar, Emanuel. Desculpa. Bom, basicamente, assim, para o Brasil, por exemplo, assim, a tecnologia que ela é mais viável, assim, tipo, e ela é de baixo custo, é um tratamento secundário ou biológico grande.
Só que assim, tipo, o que acontece? Esses tratamentos, eles dependem de forma pragmática do anabolismo e catabolismo deste biofilme, assim, que ele degrada essa matéria biológica no esgoto, por exemplo. Então, dessa forma, tem um slide, assim, tipo, que tinha todo o espectro, assim, visível, né? E, assim, tinha cerca, assim, tipo, de 4 quadros, assim, tipo, que era assim, por exemplo, cor amarela, faz isso e isso, assim, com as Ah, tá, possíveis tá. partes Essa biológicas. é para a parte mais de fotobioestimulação, né? Isso, Cada, isso. cada cor acaba interagindo diferentemente com determinadas moléculas e você tem efeitos diferentes em diferentes rotas metabólicas. Aí sim, inclusive hoje já crescer levedura com luz já está na moda, né? O pessoal já tem reatores fotoestimulados para aquecimento de levedura e você pode aplicar isso de diversas formas. Ah, Sempre é necessário você estudar o seu fenômeno e fazer essa resposta espectral e ver qual é a melhor cor para cada coisa, mas sim, é possível, sim. tem alguma referência, assim, talvez algum artigo ou um tema que tenha, assim, para reatores biológicos, tipo, sendo de esgoto ou não, porque um reator, assim, tipo, que é de levedura, tipo, de uma cerveja, também é um reator biológico, assim, e tem uma certa Não, tem sim, tem. concomitância, né, nesse Nós ponto. trabalhamos com cerveja, não sei se você falou para buzinar na orelha, mas nós hoje aceleramos fermentação de cerveja com estímulo luminoso e consegue ganhar 15 a 20% do processo. E agora eu tô com uma ideia aqui maluca de melhorar a otimização da matéria-prima, né? Se você precisa de 20 quilos de levedura para fazer 100 quilos de cerveja, será que a gente consegue fazer a mesma cerveja com 10 quilos? E eu te digo que sim. Ah, E, legal. e não é só o uso da luz, aí vai entrar um monte de outras radiações, mas é possível sim. E eu acho que se você procurar na internet, eu não tenho de cabeça para te passar, mas tem professores aí na UFSCar, né? O Clóvis, por exemplo, eu sei que trabalha com reatores para crescimento de algas e leveduras, etc., com fotoestimulação. Ah, não, certo, muito obrigado aí pela Tá bom. oportunidade. Boa. Se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão. Acho que não tem ninguém de mão levantada agora. Mas eu também queria aproveitar para perguntar, Vanderlei, que você falou que vocês produzem essas moléculas aí no laboratório antes de tratar os pacientes, né? E essas moléculas não têm nenhum efeito colateral que vocês identificaram ou coisa do tipo? Oh, não, tem moléculas que a gente compra, né? Porfirinas, clorinas, existem empresas que já fazem essas moléculas fotossensibilizadoras. Efeito colateral é que você tem uma leve fotossensibilização por algum tempo, depois elas são eliminadas, né? Uma boa molécula é aquela que entra, faz o seu serviço e vai embora, não deixa vestígio. E a PDT é interessante por isso, né? Moléculas são eliminadas, você não tem aí uma fotossensibilização de longo prazo. E eu não mostrei, mas nós temos trabalho no tratamento do câncer de esôfago, tratamento de hepatocarcinoma, hemangioma de fígado, nós temos trabalhos. Então, ela não tem efeitos colaterais. E ela, normalmente, ela tem afinidade, né, quando você está tratando o câncer. Quando você está tratando infecção, né, o micro-organismo, obviamente, ele é mais sedento do que as próprias células, então ele absorve, por isso que medicamento funciona bem para tratar a infecção, porque os metabolismos das bactérias é muito mais rápido do que das suas células. Então, você consegue aí uma seletividade boa quando está lidando com isso, de tal maneira que você tem um efeito na infecção sem prejudicar o tecido hospedeiro. Entendi. Então, de qualquer jeito, o problema que tem que ser resolvido de forma geral, assim, é tentar colocar essas moléculas exatamente no lugar que você quer tratar, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um tumor que é
em algum vaso qualquer que é muito difícil de acessar. O que resolveria esse problema é a gente ter um drug delivery mais preciso, né? E ser capaz de iluminar. Mas hoje, com fibra ótica, você chega onde você quiser, né? Da mesma maneira que os endoscópios, todos os cópios da vida chegam praticamente em todo lugar. Hoje você faz uma cirurgia cerebral fazendo 2 furinhos na cabeça, então levar a luz não tem sido o problema. Agora, a droga, sim, né? Tem que ser o melhor, mais eficiente possível. E nós trabalhamos com algumas coisas relacionadas com nanoencapsulamento, com modificação, introduzindo certos átomos na molécula, tornando ela mais catiônica ou mais aniônica, etc., para ter maior afinidade ou menor em determinados sítios. E outra coisa que eu fiquei me perguntando também, por exemplo, no tratamento da garganta ou nessas regiões mais de fácil acesso, esses produtos não poderiam ser portáteis, no sentido de... Eles são. Eles estão numa maleta. Você não viu ali, mas o que está aprovado na Anvisa é uma maleta, que vai o iluminador, vai um visor de fluorescência, porque a infecção pode ser vista. Aí, depois que você fez o tratamento, você pode verificar se eliminou as placas bacterianas. Entendi, mas aí por que o próprio paciente não poderia comprar na farmácia, por exemplo, esse kitzinho e usar nele mesmo? Porque é o seguinte, é a mesma coisa, né? Por que um paciente não pode fazer uma raspagem de um melanoma? Porque a visão de quem faz um procedimento vai além daquilo que o seu olho está vendo, né? Quando um médico trata uma infecção, ele está olhando o sistêmico, ele não está olhando só a infecção. Obviamente que algumas coisas poderiam ser de tratamento pessoal, né? Mas quando você fala de câncer e infecções, eu acho que a visão médica é boa, é boa. O profissional da saúde não pode ser descartado de maneira alguma. Perfeito, faz super sentido. Obrigado. Bom, gente, eu acho que se a gente não tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Matheus, se vocês sabem se tem mais alguma pergunta aí? Não? Por mim era isso. Acho que aqui no chat também ninguém mandou nada. Não tem outra mão levantada. Então... Bom, então... O que nós precisamos é mais gente trabalhando nas frentes fundamentais. Então, a gente recebe muito aluno que quer trabalhar nos trabalhos clínicos, etc. Mas desenvolver coisas fundamentais também é importante. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto que todos nós, cientistas aqui do Brasil, enfrentamos, né? Então, acho que essa recaptura de mão de obra e, como é que se diz, retenção de cérebros qualificados aqui no Brasil é um desafio que a gente vai ter pelos próximos anos para tentar voltar, chegar a bons patamares, né? É isso aí. Bom, professor, estamos juntos. A minha admiração pelo senhor só cresceu nesses últimos minutos e muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a todos vocês e continuo à sua disposição, tá bom? E antes de finalizar só, eu queria pedir para o pessoal responder uma pesquisa de satisfação, rapidinho, que acho que vai aparecer na tela. Matheus, tem mais uma perguntinha também. Isso, boa, apareceu a pesquisa. E o Emanuel fez uma pergunta aqui. Acho que, pronto, acho que agora você já pode falar, Emanuel. Tudo bem? Do ponto de vista físico, quais são os fenômenos de interação da luz, assim, com campo magnético ou campo elétrico? Tem alguma interação? Não tem? Sim, Eu sou um pouco leigo, porque eu sou mais, assim, tipo, da engenharia ambiental, e eu tô querendo saber um pouco mais, por isso que eu tô... Não tem problema. O campo elétrico e o campo magnético, eles alteram as configurações atômicas, eles alteram os estados atômicos. Então, o campo elétrico e magnético modifica a matéria.
Como a gente depende da interação com a luz com a matéria, então o ciclo é que a presença de campos elétricos e magnéticos, sim, altera os efeitos que eu mencionei, porque eles alteram os estados, os níveis eletrônicos, tudo isso altera a troca de spin, né? Estamos falando em spin exchange aí, troca de spin de uma molécula. Na presença de campo magnético, essas coisas podem ser totalmente alteradas. Sim, eu falo isso, assim, porque, assim, meio que eu puxando, assim, um pouco para o lado que eu sei um pouco, tem estudos, assim, sobre flotadores de ar cavitado, que ela é uma máquina, assim, que ela flota toda a sujeira, certo? Aí tem os coagulantes e tudo mais. E aí, tem um estudo que a água antes passa, assim, por uma bobina de cobre, certo? E esse encanamento, assim, durante esse percurso, ele é de um material que ele permite bem a passagem desse campo magnético, e os resultados são, assim, de até 20, 15% de economia no uso do próprio coagulante, assim, porque quando a gente pensa é, nos poluentes que eles possam estar presentes, assim, em uma água contaminada, tipo, pode ser desde, assim, de uma folha e tudo mais, assim, tipo, até certas moléculas dissolvidas, assim, tipo, como carboidratos, gorduras e tudo mais, mas também com, com outras moléculas, assim, tipo, como íons e tudo mais. E, assim, eu não sei se você está na parte química ou física, assim, mas eu gostaria de saber, assim, qual a sua opinião sobre isso? Por que que os campos magnéticos, de certa forma, eles melhoram essa coagulação que ela está sendo meio que aplicada no tratamento de água? Eu infelizmente, não sei te Não, dizer. tranquilo. Mas é A mais uma gente, dúvida, assim, mas obrigado. o que eu posso te dizer é campos magnéticos e elétricos, eles têm efeitos sobre a matéria, e quando nós estamos lidando com átomos e moléculas aqui que acabam tendo os efeitos macroscópicos que você está observando, sempre é possível que haja efeito. Agora, no ponto que você perguntou específico, não é a minha área, eu não saberia te responder. Não, certinho. Mas, Bom, mas mas só de em eu saber, geral é assim, tipo, que tem possível uma que alteração, já é algo, assim, que dá pode para ter uma estudar. alteração, sim. Isso. Certinho. Tá Muito bom? obrigado. Opa. Boa. Então, se todo mundo conseguiu responder o questionário também, a gente queria convidar vocês para o próximo seminário, que acho que também vai aparecer na tela agora. Deixa eu ver. Ainda não está aparecendo aqui. Isso apareceu. Apareceu de novo o questionário para responder a pergunta aqui de satisfação. Bom, pessoal, eu vou deixando vocês aqui. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado, Ok. Vanderlei. Vanderlei, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.